Este é mais uma Dose Regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. É um prazer estar aqui de novo. Bom, e se eu disser que a fumaça tóxica, sabe aquela bem escura que sai da chaminé de uma fábrica, pode se tornar literalmente o ativo financeiro mais valioso no balanço contábil dessa mesma empresa? Pois é, parece loucura, né? Parece total ficção científica, mas hoje a nossa exploração profunda vai decodificar um documento que, assim, altera completamente a gravidade da economia brasileira. A base da nossa análise de hoje é a recente pesquisa do Ministério da Fazenda, é um artigo fenomenal que se chama O Futuro é Verde, o raciocínio da descarbonização e o Brasil como hub global de carbono. Olha, eu li esse documento e confesso que fiquei muito impressionado. É um documento realmente fascinante. E o que chama atenção logo de cara, logo nas primeiras páginas, não são só aquelas projeções macroeconômicas gigantescas, sabe? Mas a mudança estrutural de pensamento mesmo. Porque pensa bem, durante décadas a gente tratou a questão ambiental como, sei lá, um departamento de contenção de danos nas empresas. Tipo um puxadinho para evitar multa, né? Exato, só para apagar incêndio. Mas hoje, o Ministério da Fazenda apresenta a descarbonização não como um freio para o desenvolvimento, e sim como um motor principal para atrair capital internacional. É uma virada de jogo. Com certeza. E para tornar isso bem palpável logo de cara para quem está ouvindo a gente, o próprio artigo traz uma imagem mental que eu achei excelente. A do carro? Isso, a do carro antigo. Pensa na nossa economia tradicional, aquela focada em extração e consumo sem limite. Como se fosse um carro muito antigo. Um daqueles modelos enormes, pesados, tipo um Opala com um motor V8 todo desregulado. Que bebe gasolina como se não houvesse amanhã. Sim, que gasta um absurdo de combustível fóssil e deixa aquele rastro preto de poluição pelo escapamento. E durante muito tempo, a única métrica de sucesso para quem dirigia esse carro era o quê? A velocidade. O ponteiro marcando mais e mais rápido. Exato. Ou seja, acelerar o produto interno bruto, o PIB tradicional, a qualquer custo. Se a peça desgastava, se a fumaça sufocava quem estava em volta na calçada. Ninguém ligava. Ninguém estava nem aí. O foco era pura e simplesmente fazer o carro andar mais rápido e faturar no curto prazo. E aí que entra a grande tese da secretária extraordinária Cristina Reis, que é quem assina o artigo. Ela mostra que a estrada simplesmente mudou. A pista é outra. Não tem mais asfalto para esse carro velho, né? Não tem. Não adianta mais tentar colocar um filtro provisório no escapamento só para disfarçar a fumaça e evitar as multas de trânsito. O que o artigo chama de raciocínio da descarbonização propõe encostar esse carro na oficina de uma vez por todas. Abrir o capô e arrancar tudo. Isso. Trocar o motor inteiro por um motor elétrico altamente eficiente e de altíssima tecnologia. Mas, vamos ser bem honestos aqui e fazer o papel de advogado do diabo? Manda. Essa ida à oficina não sai de graça, certo? Trocar a matriz produtiva de um país continental exige um capital inicial bem assustador. Os mecânicos dessa transição vão cobrar, e vão cobrar muito caro. A minha grande dúvida, lendo o material, é a seguinte: como convencer o dono da fábrica ou aquele grande produtor agrícola a investir milhões de reais nessa troca de motor sem que ele ache que está só, sei lá, jogando dinheiro fora para agradar ativista? É uma ótima pergunta. E é justamente aí que entra o pulo do gato, contábil e estrutural. A narrativa muda completamente porque a recompensa financeira muda. Como assim? Uma vez que esse novo motor está instalado, o carro passa a gastar infinitamente menos para rodar. A vida útil das peças se multiplica de uma forma absurda e o valor de revenda dispara. E por que isso acontece? Porque agora ele atende aos padrões do mercado externo. Precisamente, porque o veículo agora está em conformidade com as exigências da rota global de investimentos. E mais importante, o crédito de carbono, seja no mercado voluntário ou no mercado regulado, materializa essa oportunidade financeira. Tá. Peraí, vamos pausar um pouquinho e desvendar o mecanismo exato disso, porque é vital. Claro, vamos lá. Na economia clássica, limpar a produção sempre foi visto como um fardo gigantesco.
Uma despesa super chata que só corrói a margem de lucro no fim do mês. O famoso custo Brasil também entrava nisso. Exato. Então, como funciona na prática essa transformação de uma despesa chata num lucro real? Porque soa meio mágico, parece até uma espécie de alquimia financeira, sabe? Onde o cara que era o maior poluidor, de repente, é o que passa a ganhar dinheiro. Mas não tem alquimia nenhuma aí, é puro design de mercado inteligente. Pensa na dinâmica operacional, na vida real. Imagina uma grande indústria siderúrgica que emite 1.000 toneladas de carbono por ano. Certo, 1.000 toneladas de carbono. Aí o governo entra e estabelece que o limite dela, a partir de agora, é de 800 toneladas. Ela tem um teto. Tá, ela tá 200 toneladas acima da lei. Exato. Se a diretoria cruzar os braços e não fizer nada, eles vão pagar multas pesadíssimas sobre essas 200 toneladas que estão sobrando. Vai comer todo o lucro deles. Com certeza. Porém, se eles decidem investir em tecnologia, se eles modernizam os fornos, melhoram a eficiência e passaram a emitir apenas 600 toneladas... Ah, então o limite era 800 e eles agora estão emitindo só 600, eles ganham uma folga de 200 toneladas em relação à meta. Você matou a charada. E essa folga, como você disse, não é só um tapinha nas costas do fiscal do meio ambiente. Vira um ativo. Vira dinheiro. Essas 200 toneladas que deixaram de ir para a atmosfera se tornam um produto altamente disputado. Elas geram créditos que podem ser vendidos no mercado para outras empresas que não conseguiram bater as metas delas. Caramba! A siderúrgica não está sendo apenas ética ou boazinha. Ela está literalmente fabricando uma nova linha de receita com alto valor agregado. É a conversão direta de um passivo ambiental, aquela fumaça que geraria multa, e um ativo sustentável que traz dólar direto para o caixa da empresa. É uma virada de chave muito brutal. Quer dizer, voltando para os exemplos bem do dia a dia, para quem está ouvindo a gente visualizar melhor. Ao invés de a indústria ficar pagando fortunas em logística para esconder os resíduos debaixo do tapete, tudo para fugir da fiscalização e de auditores, é como se, de repente, o dono dessa fábrica descobrisse que aquele monte de lixo no quintal é, na verdade, uma matéria-prima raríssima que o mercado asiático ou europeu quer comprar desesperadamente. Perfeito. Esse é exatamente o conceito. E isso, pode ter certeza, altera a rotina de qualquer conselho de administração. Imagino que sim. Hoje em dia, o gestor que ainda encara a redução de carbono apenas como, conformidade jurídica ou burocracia, está sendo completamente negligente com os acionistas. Porque está deixando dinheiro na mesa. Deixando muito dinheiro na mesa. A redução de emissão hoje é linha de receita. Mas claro, a gente precisa ser realista também. Porque na teoria tudo é lindo. Exatamente. Para que tudo isso funcione numa escala nacional de verdade, e para que o Brasil vire esse tão sonhado hub global que o Ministério da Fazenda projeta, não basta só a boa vontade das empresas. A gente precisa de regras de trânsito claras, precisa de semáforos e de vias expressas muito bem pavimentadas. E isso puxa a gente diretamente para dentro da sala de máquinas do governo, porque se a descarbonização é o nosso novo motor de altíssima performance, a gente precisa saber quem é que está lá torneando essas peças. Sem dúvida. E o material do Ministério destaca muito o papel do PTE, o Plano de Transformação Ecológica. E eu te pergunto, o que exatamente esse plano faz que seja assim tão diferente das dezenas de outros planos econômicos que a gente já cansou de ver na história do país e que nunca deram em nada? Bom, a diferença principal é a amplitude. O PTE opera como o grande guarda-chuva estratégico do país desde 2023. E ele não é apenas, mais um daquele pacotão de subsídios temporários para salvar um setor específico. Não é um band-aid. Não é. Ele tenta, de forma ambiciosa, reestruturar a indústria, a agricultura, o setor de energia e o mercado financeiro, tudo ao mesmo tempo de forma interligada. É um trabalho titânico. Muito. Mas o coração pulsante do PTE, a engrenagem que vai fazer o mercado rodar para valer, é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE. Que foi criado pela lei recente, né? Isso, a lei número 15.042, agora de 2024.
É justamente essa lei que institui o mercado regulado de limite em negociação de emissões no Brasil. Aquele sistema de cap and trade, que a gente acabou de ver no exemplo lá da siderúrgica. Exato. É um mecanismo que torna aquilo obrigatório e oficial para os grandes emissores. Bom, e sobre isso, eu tenho que confessar que o impacto macroeconômico projetado para o SBCE me deixou um tanto perplexa quando eu li o relatório. Os números são gigantes. São colossais. Os dados do Ministério da Fazenda, e que vale ressaltar são validados pelo Banco Mundial, indicam um incremento adicional no nosso Produto Interno Bruto de 5,8% até 2040, e esse salto, se eu não me engano, vai para 8,5% até 2050. Isso mesmo. É um crescimento absurdo impulsionado pela eficiência. E, paralelamente a essa injeção monumental de riqueza, eles projetam uma queda real de 21% nas emissões até 2040 nos setores regulados. Ou seja, a promessa e a projeção matemática é crescer a riqueza do país e despencar a poluição, simultaneamente. É o cenário dos sonhos, mas, de novo, me permita ser advogada do diabo aqui, porque alguém precisa ser. Fique totalmente à vontade. O ceticismo é essencial quando a gente lida com cifras dessa magnitude. É que os dados mencionam uma arrecadação estimada na casa dos 57 bilhões de reais, vindo dos leilões dessas cotas de emissão. 57 bilhões. Pois é. E quem acompanha a nossa história sabe como as coisas funcionam por aqui. 57 bilhões de reais soa como uma avalanche de dinheiro vivo entrando nos cofres do governo. Soa mesmo, e dá um certo medo. Dá muito medo. Como que a gente, ou melhor, como que os investidores internacionais super criteriosos podem ter a garantia de que essa montanha de dinheiro não vai, simplesmente evaporar? Sumir na máquina pública. Como a gente tem certeza de que isso não vai virar pó para tapar buraco em orçamento diário de ministério e nunca mais retornar como inovação tecnológica para a ponta? Olha, essa é uma preocupação não só sua, mas central para todo o mercado. E o desenho legal do SBC foi estruturado especificamente para travar esse tipo de desvio de rota. Como eles travaram? Não é um imposto cego, sabe? Não é uma taxa que cai na conta única do Tesouro Nacional para ser gasta livremente com qualquer coisa. Pela regra da lei, 75% de todo esse valor arrecadado nos leilões tem um destino carimbado, exclusivo e obrigatório. Que é o Fundo Clima. Exatamente, o Fundo Clima. E como que esse Fundo Clima opera lá na ponta, na prática, para garantir que o retorno aconteça de verdade? Ele funciona muito na lógica de um banco de fomento reiratório. O dinheiro que é arrecadado em cima das empresas que poluem muito e que são obrigadas a comprar essas cotas extras, entra no Fundo Clima. Aí esse fundo pega esse capital e oferece linhas de crédito gigantes com taxas de juros absurdamente mais atrativas. Para quê? Para que a própria indústria brasileira consiga comprar aqueles equipamentos modernos, instalar painéis solares em larga escala, financiar pesquisa pesada de novas tecnologias. Entendi, então é um ciclo que se retroalimenta. A indústria mais pesada e que mais polui acaba financiando, meio que à força, a própria modernização da cadeia produtiva nacional. Perfeito. E no ano seguinte, com essa tecnologia nova já rodando, essa mesma indústria emite bem menos carbono, para de pagar tanta cota e fica mais barata e mais competitiva no cenário internacional. É um mecanismo de defesa e ataque ao mesmo tempo. O mecanismo financeiro faz todo sentido, eu entendi. Mas isso cria um desafio tecnológico que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de tudo isso. A rastreabilidade. Totalmente. Porque para que um investidor europeu super exigente ou um fundo de pensão lá do Japão concorde em colocar bilhões de dólares comprando créditos aqui no Brasil, a nossa vitrine tem que ser a prova de balas. 100% segura. Porque pensa, se houver um escândalo sequer de crédito falso ou de dupla contagem, o castelo de cartas inteiro desmorona. Como que a gente garante a integridade matemática de cada crédito gerado num país que tem dimensões continentais como o Brasil? Bom, é nesse exato ponto de fricção que a tecnologia deixa de ser só um acessório bacana e passa a ser a fundação de cimento armado do mercado. E é por isso que o documento cita com tanta ênfase a necessidade de uma infraestrutura robusta.
É aqui que brilha o papel da B4, a Bolsa de Ação Climática. A peça-chave para o capital fluir. Exato. O governo e o mercado tradicional desenham as leis, fazem um arcabouço jurídico. Mas é a B4 que fornece os trilhos tecnológicos totalmente blindados por onde esse dinheiro vai de fato correr em segurança. A B4 funciona como porto seguro para garantir que o capital flua de maneira absolutamente limpa e rastreável. E a tecnologia por trás dessa blindagem é o que me fascina. A B4 utiliza a rede DLT, a Distributed Ledger Technology. E para quem não é tão familiarizado com o jargão do setor tech, como a gente poderia explicar o porquê da DLT ser tão esmagadoramente superior ao sistema tradicional? A melhor forma de entender é olhar para a ferida, para o ponto mais fraco do sistema antigo. No mercado voluntário, lá do início, os registros de quem emitiu qual crédito de carbono, de qual fazenda veio, tudo isso ficava guardado em planilhas simples ou servidores centralizados de algumas empresas certificadoras. Um banco de dados normal. Isso, um servidor normal. E aí, qual era o risco? Se um servidor desses fosse hackeado, ou se pior houvesse má-fé de algum funcionário interno... Alguém vai lá e muda a célula da planilha. Muda a célula e pronto. Um mesmo certificado que protegia uma única área preservada lá no meio da Amazônia poderia ser vendido 2, 3 vezes para empresas diferentes sem ninguém perceber na hora. Com a DLT, a história muda completamente. Nós temos um livro de registros digital que é compartilhado e distribuído por milhares de computadores, os nós de uma rede. E a criptografia garante que, uma vez que a informação é escrita lá dentro, ela se torna absolutamente imutável. Quer dizer que ninguém consegue entrar no sistema e apagar ou editar uma linha retroativamente. Ninguém. É matematicamente impossível fraudar o passado na rede. E é através dessa base imutável que a B4 realiza a transformação de ativos. E essa transformação de ativos é o coração da segurança, né? Sem dúvida. A transformação de ativos pega um certificado de redução de emissões que antigamente era só tipo um pedaço de papel ou um PDF que qualquer um falsifica no computador e o converte em um registro digital criptografado único. E uma vez que ocorre essa conversão digital na blockchain, a rastreabilidade virá eterna. Eterna e pública para as partes envolvidas. A procedência do crédito, desde a raiz da árvore lá na floresta até a carteira do comprador final na Europa, fica totalmente transparente para qualquer auditoria bater o olho. Olha, vamos tentar mapear isso usando uma analogia bem do nosso dia a dia, para comparar a tabela de integridade que diferencia a B4 desse modelo tradicional. Vamos lá, adoro analogias. Me parece que a abordagem clássica, baseada em planilhas soltas e PDFs mandados por e-mail, é muito parecida com aquele antigo caderninho de fiado da padaria da esquina, sabe? Sei bem, onde tudo é anotado no papel de pão. Isso. O padeiro anota lá a lápis que a empresa X compensou tantas toneladas na terça-feira. Mas e se chover no caderno? Se a página rasgar? Ou pior, se o cliente bater o pé e alegar que já pagou a dívida na semana passada e o padeiro esqueceu de anotar? Vira uma discussão puramente subjetiva. Fica a palavra de um contra a do outro. É um sistema que é totalmente refém de falhas humanas. E o pior, ele só atua de forma reativa. O mercado só descobre que houve uma maquiagem verde, o famoso greenwashing, quando o escândalo já explodiu na capa dos jornais. A sua analogia reflete com precisão cirúrgica a vulnerabilidade desse banco de dados centralizado e analógico. E esse risco gigantesco de dupla contagem era o grande freio de mão que impediu os investidores institucionais de colocarem bilhões pesados no Brasil. Certo. Em contrapartida a esse caderninho, a B4 atua com essa automação pesadíssima da DLT. Ela exige o lastro científico irrefutável antes mesmo de a transação sonhar em ocorrer. Primeiro prova, depois transaciona. Exato. E, diferentemente de certas certificadoras de fora, que tentam impor goela abaixo umas metodologias europeias que, convenhamos, não fazem o menor sentido para as nossas florestas tropicais, a B4 apoia e valida metodologias que são desenhadas especificamente para a realidade do nosso bioma. Que é fundamental para ter credibilidade real, né? Com certeza. Então, trocando a analogia do caderninho de fiado do padeiro,
Operar dentro do ecossistema da B4 é como colocar as suas transações de carbono dentro de um cofre de vidro temperado no meio de uma praça pública movimentada. Gostei dessa imagem. Fica totalmente transparente para quem quiser olhar o conteúdo e auditar de fora, mas é absolutamente inquebrável por causa da criptografia da rede. Ninguém bota a mão. Sim, e a beleza maior desse cofre de vidro é que ele resolve ativamente, de forma programada, o problema da duplicidade. Quando a representação digital de um ativo ambiental ocorre nesse ambiente distribuído, que é a DLT, se uma empresa de má-fé tentar vender o mesmo lote de árvores preservadas para 2 compradores diferentes na mesma fração de segundo, o sistema trava. A rede rejeita a segunda operação instantaneamente, de forma matemática. Essa integridade toda não é só, uma questão de ser moralmente correto, é o que diminui o risco do investimento de fato. E no mercado financeiro a regra de ouro é clara: risco menor atrai capital mais barato e muito mais abundante. Que é exatamente o que a equipe do Ministério da Fazenda procura com esse plano. Faz todo o sentido do mundo. E isso me faz pensar em algo ainda mais amplo, num nível quase filosófico, mas com impacto financeiro. Diga. Se a gente está montando toda essa infraestrutura de alta tecnologia para valorar ativos que antes eram sumariamente ignorados, a gente fatalmente vai esbarrar na forma como nós medimos o sucesso do próprio país. Porque se o nosso motor econômico mudou, o velocímetro do painel também precisa mudar, não concorda? Com certeza absoluta. A métrica tem que acompanhar a evolução. E é bem aí que a pesquisa da Fazenda entra com uma revisão conceitual maravilhosa, que é a adoção do PIB verde. Olha, esse ponto é sem dúvida a consequência natural da descarbonização. Porque o PIB tradicional, aquele que a gente vê na manchete do Jornal da Noite, ele tem uma falha estrutural muito fundamental. Qual seria a falha principal na sua visão? Imagina o seguinte cenário. Você está olhando exclusivamente para o fechamento do caixa de uma loja de departamentos gigantesca no fim de dezembro. O gerente chega e fala: a loja faturou 100 milhões de reais. Uau, todo mundo estoura champanhe e aplaude. Exato, festa na firma. Mas tem um detalhe sombrio que o balanço simplesmente ignora. Para conseguir vender aqueles 100 milhões tão rápido, a equipe precisou incendiar metade do próprio estoque da loja e ainda quebrou as paredes de sustentação do prédio para abrir mais espaço. Ou seja, a loja está caindo aos pedaços, mas no papel tão ricos. Perfeito. O PIB verde tenta corrigir exatamente essa miopia contábil, mas em nível nacional. Ele calcula o lucro real da nação, descontando os estragos na estrutura. Exato. O PIB verde contabiliza a riqueza financeira que foi gerada, sim, mas ele subtrai na ponta do lápis os custos profundos da degradação ambiental causada no processo produtivo. E o que é ainda mais evolucionário no conceito. O que seria? Ele soma ao cálculo do PIB o gigantesco valor financeiro dos serviços ecossistêmicos que a natureza nos fornece gratuitamente todos os dias. Serviços ecossistêmicos. Me dá um exemplo claro disso. Pensa na polinização das nossas imensas lavouras de soja. Sem abelha, não tem safra. Ou a regulação do regime de chuvas, que é o que move a nossa agricultura e enche os reservatórios das usinas hidrelétricas. Sem a floresta em pé, a chuva não chega no Sudeste e o país apaga. Nossa, o que vira o jogo do xadrez global de cabeça para baixo. Porque, sob a ótica do PIB tradicional, países que pareciam estar decolando economicamente nas últimas décadas poderiam, na verdade, estar apenas liquidando todo o seu patrimônio natural a preço de banana. E gerando uma falsa sensação de riqueza que a conta ia chegar uma hora. E a conta chegou. Chegou. E é por isso que o conceito do PIB verde se alinha tão intimamente com o conceito de finanças regenerativas, ou REF, que por sinal é o próprio ethos da B4. Porque, pensa comigo, no modelo de sustentabilidade da década passada, sabe lá para os anos 2010, o grande objetivo de uma empresa era apenas empatar o jogo. Era a famosa meta de não fazer feio, buscar a neutralidade, o não poluir mais do que a minha cota permitida. Isso. Era um pensamento reativo. A filosofia das finanças regenerativas, a ReFi, muda essa postura de totalmente passiva para ativamente curadora.
O objetivo central passa a ser utilizar a força bruta e a velocidade do mercado financeiro para restaurar o planeta investindo pesadamente em projetos que recuperam biomas que já estavam degradados e criam valor socioeconômico real para as comunidades ao redor. Tá, e como a gente traduz isso? Porque às vezes a teoria voa alto demais. Como a gente traz esse conceito de finanças regenerativas para o nível da rua, para o chão de fábrica, para os municípios? Nós temos uma diretriz editorial muito clara aqui de focar sempre nas soluções práticas para quem nos ouve. Vamos trazer para o concreto, então? Vamos. Por exemplo, quando olhamos para a imensa quantidade de resíduos urbanos gerados todos os santos dias nas grandes cidades, a gente não deve encarar isso apenas como uma necessidade ambiental desesperadora que a gente não consegue resolver. Na verdade, precisamos encarar isso como uma necessidade urgente de gestão inteligente. É aí que está a virada. Como a matemática da REFI e do mercado de carbono se aplica nesse cenário prático da gestão inteligente? O exemplo do tratamento de resíduos é maravilhoso para ilustrar essa necessidade de gestão inteligente. Pensa nos grandes lixões a céu aberto que, infelizmente, ainda pontilham centenas de regiões do nosso país. Sim, montanhas de descarte. Tradicionalmente, pelos gestores antigos, esses locais são vistos apenas como um buraco negro que engole dinheiro público todo mês e gera um caos de problemas de saúde pública. Mas quando a gente aplica a lente das finanças regenerativas, o lixão deixa de ser um peso morto no orçamento e vira uma central hiperativa de produção de ativos. Pera, como que um lixão vira ativo? Funciona assim. Quando uma concessão pública bem estruturada ou uma iniciativa privada assume aquele espaço e transforma aquele lixão desordenado em um aterro sanitário de altíssima performance, a primeira coisa que eles fazem é instalar um sistema super moderno para capturar o gás metano. O metano que o lixo orgânico exala enquanto apodrece. Exato, durante a decomposição. E o detalhe crucial, o metano tem um potencial de retenção de calor dezenas de vezes maior, mais destrutivo que o famoso CO2. Ao capturar esse gás perigosíssimo e utilizá-lo ali mesmo para gerar energia elétrica para cidades vizinhas, o projeto evita uma enorme poluição atmosférica. E essa mitigação, quando devidamente comprovada, gera o quê? Créditos de carbono altamente valiosos. Altamente cobiçados no mercado externo. E aí que o ciclo de inovação se fecha de novo com a nossa infraestrutura tecnológica, que a gente estava conversando agora há pouco. Exatamente onde a B4 entra na ponta final. A B4 recebe todos os dados rígidos dessa mitigação do aterro sanitário e, através da segurança da rede DLT, ela faz a transformação de ativos. Ela garante que aquele gás metano tóxico que deixou de ir para a atmosfera vire um registro criptográfico irrefutável de preservação. É o selo de garantia que o investidor precisa. Sim. E aí esse ativo gerado é vendido, sei lá, para uma multinacional lá fora que precisa compensar desesperadamente suas operações, e o dinheiro dessa venda bilionária volta para financiar a manutenção daquele aterro, para pagar os operadores com salários dignos e até sobra para investir num posto de saúde para a comunidade local em volta. É a roda girando a favor da sociedade. É lucro pesado gerado a partir da solução de um problema histórico. Olha, você capturou a essência perfeitamente. Isso é a materialização exata do que o artigo chama de raciocínio da descarbonização. A necessidade de gestão inteligente dos nossos recursos acaba financiando de forma direta o salto tecnológico e a inclusão social das pessoas. Não é teoria acadêmica de prateleira, sabe? É fluxo de caixa, é dinheiro circulando, operando em favor do ecossistema. Bom, depois dessa aula, vamos tentar amarrar todos esses fios complexos que a gente puxou durante a análise de hoje. O que essa pesquisa do Ministério da Fazenda realmente sinaliza para quem está acompanhando o mercado de perto? Porque, na minha visão, nós temos um alinhamento que me parece raríssimo no nosso país. Um alinhamento quase planetário, eu diria. De um lado, a gente tem o suporte regulatório pavimentando a rodovia com o plano de transformação ecológica e, claro, a criação recente do SBCE. O Estado fazendo o papel de organizar o jogo. Exato. E do outro lado, que é o que me surpreende muito, mas de forma positiva, é ver o envolvimento ativo, desde o dia 1, de setores historicamente mais pesados. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA,
além dos grandes bancos privados. Todos eles. Todos com assentos garantidíssimos no comitê técnico para desenhar os detalhes dessas regras. E esse detalhe que você levantou do comitê técnico é simplesmente vital para o sucesso do projeto a longo prazo, porque isso prova que as regras não estão sendo, só empurradas goela abaixo por um burocrata do Estado que nunca pisou numa fábrica. Estão sendo discutidas por quem entende da dor. Exatamente. As regras estão sendo construídas a várias mãos com quem de fato opera as máquinas pesadas e com quem planta e colhe as safras. Isso é o que garante a viabilidade econômica real da transição. Exato. E coroando toda essa mega estrutura de mercado e governo, nós temos a infraestrutura tecnológica avançada para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, fure a fila ou minta no processo, que é justamente o papel da B4, utilizando a rede distribuída para fazer a transformação de ativos com segurança militar. O porto seguro que blinda o capital. Com tudo isso, olhando para esse tabuleiro tão bem montado, a liderança do Brasil como grande hub global financeiro verde deixa de ser apenas um ufanismo ou uma promessa vazia de palanque eleitoral e passa a ser uma janela de oportunidade mecânica, lógica e imediata. Eu não poderia concordar mais. É uma transição muito pragmática para uma economia de altíssima eficiência tecnológica. A descarbonização, no fundo, garante a soberania econômica do nosso país em um século onde a regra de ouro é: quem emite menos dita as regras do comércio global. É a nova corrida do ouro. Totalmente. Mas sabe, antes da gente encerrar a nossa exploração de hoje, eu gostaria muito de deixar uma reflexão rápida que vai um pouquinho além dos limites frios do documento da Fazenda. Opa, por favor, fique totalmente à vontade. Eu adoro quando o nosso papo expande as fronteiras do óbvio. Nós passamos esse tempo todo, essa meia hora, discutindo como a tecnologia de ponta e os mercados financeiros super complexos estão finalmente aprendendo a precificar e a valorar financeiramente a floresta em pé e os serviços ecossistêmicos, certo? Sim, a ideia do PIB verde, os créditos altamente regulados. Então, a minha provocação para quem está nos acompanhando hoje é a seguinte: se o mercado global tradicional está criando, nesse exato minuto, trilhões de dólares em novos ativos baseados puramente na manutenção e sobrevivência desses biomas, de que forma, a curtíssimo prazo, a economia tradicional vai precisar reconhecer e reavaliar o imenso valor financeiro e também intelectual do conhecimento milenar das comunidades locais e dos povos originários? Nossa, isso é um ponto profundíssimo. Que mantiveram toda essa estrutura ecológica de pé até os dias de hoje, não é verdade? Garantiram que houvesse, de fato, a floresta para a gente precificar agora. Exatamente. Se eles não tivessem lá, não teria nada para ser valorado pelo mercado financeiro com a DLT hoje. Como que a nossa economia moderna precifica e recompensa essa patente histórica viva? Fica aí o questionamento para quem nos escuta refletir sobre os próximos passos desse mercado. Um questionamento excelente e que muda muito a nossa perspectiva. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias às 17h23 no blog da B4 e para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.